Olá, seja muito bem-vindo ao canal 5 Elementos. Faremos agora uma leitura para você, aquariano. Qual a orientação do tarô para os seus próximos 30 dias? Opa, já caiu uma carta aqui e eu vou aceitar. Qual a orientação do tarô para os próximos 30 dias do aquariano que está assistindo a este vídeo? Vamos lá? Caso você também goste de leituras de tarô, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é uma forma de me apoiar. O lado desafiador dessa situação e o positivo. Qual a orientação do tarô para projetos ou trabalho? O desafio de projeto ou trabalho e o positivo. Qual a orientação do tarô para casa ou família do aquariano? O lado desafiador dessa situação, aqui trazida, e o positivo, parcerias ou relacionamento, o desafio da situação e o positivo, e algo futuro, que o tarô esteja para orientar o aquariano que está assistindo este vídeo, o desafio e o positivo. Gratidão, tarô, gratidão, universo. A energia para os seus próximos 30 dias, Pagem de Copas. Pagens podem representar mensagens que podem chegar para você. Uma mensagem que te traz um bem-estar emocional, algo que você estava aí esperando, né? E que te traz aí um aconchego emocional. Então vamos lá? Como você, aquariano, está neste momento? Nós temos o As de Paus. E no desafio nós temos 6 de espadas. No positivo, 2 de espadas. Então aqui pode estar falando o seguinte, você numa situação em que você tem um ímpeto, né? Tem a questão do iniciar, ou você esteja precisando iniciar algo, mas tem talvez alguma situação familiar que esteja te prendendo, né? Te impossibilitando dar esse início neste projeto, né? Ou esse fogo do As de Paus. O As de Paus aqui, de forma desafiadora, é algo que precisava iniciar e você não inicia, você não dá a sequência nisso aí, você não inicia alguma coisa. Paus pode trazer pra gente a questão da espiritualidade também, então talvez você ignorando um processo que já devia ter iniciado, tá? 6 traz essa referência da família, estar no lado desafiador da leitura. Então eu identifico aqui como sendo algo de dentro da família que impossibilita, inviabiliza o início de algum projeto seu. E o 6 de espadas, ele geralmente traz essa referência de saindo de águas tumultuosas e agora iniciando um processo de mais calmaria. Só que aqui está no lado desafiador. Então, tem alguma coisa aqui que você adia, né? Protela esse projeto, esse seu próximo passo, essa sua decisão, e você continua aí em águas tumultuadas, águas, né? Um rebuliço acontecendo, tá? Agora, da forma positiva aí da leitura, você então dá início a esse projeto, alguma coisa que você já queria muito fazer, que está bem aguçado em você, né? E você consegue ter uma proteção. Eu acho que aqui tem muito a ver com a questão da espiritualidade, de estudos, por que não? Porque o que acontece? 2 de espadas, talvez você aqui, através desse seu início, através desse projeto que você inicia, ou de algo que você dá início, você se protegendo, você se guardando, se resguardando, né? Talvez você diante de alguma decisão que você tenha que tomar e você tendo mais clareza dessa percepção, tá? 2 de espadas pode estar falando de você diante de uma decisão que você tenha que tomar, você consegue deixar o emocional de lado ou consegue entender que a questão familiar, você não atrapalha, uma coisa não atrapalha a outra. Eu consigo ter o meu modo de pensar, eu consigo ter a minha espiritualidade ou a minha religião, seja lá o que for, e consigo sim ainda estar amparado pela família, isso não sendo um dilema para você, né? Você talvez chegando a esse consenso, a essa clareza, tá? Ou diante de alguma coisa que você tenha que tomar uma decisão, aqui o tarô está falando, deixa o emocional de lado.
Neste caso, não sei qual é a situação aí, alguma coisa que você tenha que tomar uma decisão para iniciar um projeto, neste momento deixe o emocional de lado, seja mais racional. Então agora nós vamos lá para projetos ou trabalho, para você, aquariano que está assistindo este vídeo, os seus próximos 30 dias. Nós temos 7 de copas como carta-resposta e 5 de ouros no negativo. Então aqui você, diante de muitas situações, de muitas opções, talvez de projetos ou de trabalho, aparecendo aí algumas opções para você, e você aí ludibriado com algumas coisas. Então, de forma desafiadora, o 7 de copas pode ser isso, você ludibriado com alguma situação, você não está tendo uma percepção muito correta, e talvez uma decisão que você tome, você passando por uma situação de escassez, né? Então identifique, coloque todas as propostas no papel, analise de fato todos os prós e contras dessa situação, para que você não passe pelo movimento do 5 de ouros, pela escassez, né? Pela necessidade de que alguém te ajude de forma bastante desafiadora aqui. De uma forma positiva essa leitura, lembrando que sempre nós temos uma opção ou outra, tudo vai depender, né, das decisões que tomamos, né? E aí então você identificando de fato as opções que lhe apareceram, quais os prós e os contras de cada situação, você então fazendo aí o movimento do Rei de Espadas, você conseguindo, atingindo uma maturidade, atingindo um momento em que você se empodera, você se torna dono do seu nariz, né, com a competência para a tomada de decisões que você precisa, enfim. Aqui o Rei de Espadas pode representar também documentação que seja liberada, que estava pendente, a coisa acontecendo, né, dentro de alguns projetos que você tinha para fazer. Ou o Rei de Espadas pode representar uma energia de alguém que possa vir te ajudar, alguém que tenha competência para aquilo ali, para te orientar diante daquela indecisão que você esteja, né? Pode ser também. Identifique aí quem é a pessoa que já passou por essa ou que tem conhecimento para algumas dessas opções que me apareceram, e aí vá até essa pessoa, busque por ajuda. Aqui o tarot está falando que existe sim essa possibilidade dessa pessoa, dentro dessa indecisão que você esteja, tem alguém aqui que possa te falar, te dar um direcionamento. E aí você vai analisar e vai tomar a decisão que precisa, tá? Porque talvez se você toma uma decisão de forma, pela inexperiência ou pelo emocional, você talvez possa passar por uma situação de escassez aí dentro de projetos ou trabalho, ok? Lembrando, né, que na sua leitura a energia para os próximos 30 dias, Pagem de Copas. Pagem de Copas, mensagem que te traz um bem-estar emocional. Então, para isso, tome a decisão correta. Se você não está identificando que você tenha o conhecimento para a tomada dessa decisão, que o emocional está muito presente aqui, e o tarô ele já falou num outro momento que é preciso você ser racional em alguma decisão que você tenha que tomar, então busque por ajuda. Tem alguém aqui que o tarô está falando que tem esse discernimento, tem esse conhecimento e que pode te ajudar, tá? Então agora vamos para casa ou família, o que o tarô traz para você, aquariano, para os seus próximos 30 dias. Nós temos aqui 8 de copas como carta-resposta, 4 de ouros como desafio e cavaleiro de paus no positivo. 8 de copas, então dentro da família ou dentro de casa, tem alguém aqui que está, enfim, desistindo, tá? Eu desisto de esperar por uma mudança, né? Não obrigatoriamente essa pessoa então sai da relação, mas existe um movimento do desisto, não espero mais que aquela pessoa mude, não espero mais que ela me ouça, enfim. 4 de ouros aqui pode estar falando de alguém que focou demais, por exemplo, foquei demais no estudo do concurso e com isso eu deixei as outras coisas de lado, eu deixei os meus outros papéis de lado, né? Então, assim, pode estar falando de apego, né? Você é apegado a alguma coisa, né? Ou esse 4 de ouros pode estar falando dessa situação de alguém que focou demais em uma situação e deixou as outras de lado.
Então, talvez você tenha deixado os relacionamentos, isso tenha comprometido. E o tarot está falando, olha, traga um olhar para as outras situações, os outros papéis que você tem na sua vida. Porque na vida da gente, a gente não é só mãe, ou eu não sou só profissional, ou eu não sou só, entende? Então, eu tenho que ter uma sabedoria, uma maturidade de levar os vários papéis da minha vida, né? Então, lógico que existem situações que a gente cai dali, levanta de lá, cai do outro lado, e levanta do outro, enfim. Então, tem esse olhar eu também tenho que olhar as outras questões, eu não posso somente trabalhar, eu também tenho que cuidar aqui da minha relação com meu filho, eu tenho que cuidar da minha relação com meu marido e por aí vai, ok? Porque senão tem alguém que está desistindo de pedir por presença, pedir por, né, olhe para mim, olhe para nossa relação, olhe para nossa casa, né? Existem outras coisas além do trabalho, ou além dessa conquista sua, existem também outros papéis que você está deixando, talvez você esteja deixando aí de lado. Agora, então essa leitura ela pode ser para algum familiar seu ou pode ser para você, aquariano, que esteja assistindo, ok? 8 de copas no positivo. Olha, eu identifico que tem alguma coisa que não cabe a mim, essa mudança, né? Mas eu também não deixo isso minar a minha vida, minar o meu gasto, né, para as coisas. Deixo a pessoa para o momento dela, a transformação dela, e eu consigo fazer um movimento eu sigo adiante, eu não fico dependente daquilo ali, né? E o Cavaleiro de Paus pode realmente aparecer uma proposta para você, um projeto novo, né? E você, então, realmente fazendo esse movimento eu vou em busca dessa conquista minha, né? Eu não fico aqui esperando, para quando aquela pessoa passar a me dar mais atenção, ou para quando aquela pessoa der atenção para nossa casa. Não, agora eu vou em busca. Eu não vou ficar esperando por ninguém, eu não vou esperar a autorização de ninguém. Eu já percebi que vai ser no momento dela, então eu vou fazer o meu momento, eu vou fazer as minhas conquistas com essa proposta que chegou para mim, com essa novidade que chegou para mim, né? Cavaleiro de Paus, algo que chega rápido, talvez uma proposta de trabalho para você, pode ser para você ou para algum familiar, lembrando sempre disso, tá? Deixe-me ver aqui o que mais. Aqui pode, se for em questão de estrutura, casa, pode falar de talvez um momento em que passe por infiltrações a casa, algo realmente se materializando, uma dificuldade, uma instabilidade na casa. Então reveja aí a questão de talvez fazer um check-up na casa, né? Porque 4 é a estabilidade, só que ele está no negativo, né? Então alguma coisa pode estar sendo comprometida aí na estrutura da casa, tá? E copas, por estar na leitura desafiadora, então pode ser alguma coisa com águas, copas, águas, tem a ver alguma coisa que possa comprometer a estrutura da casa, alguma infiltração ou o excesso de águas que estamos tendo neste momento, né? Enfim. Vamos lá para parcerias ou relacionamento para você, aquariano. Nós temos o Pajem de Espadas como carta resposta. No lado desafiador, nós temos 9 de espadas e no positivo, Rainha de Copas. Bom, pagens podem representar mensagens, mas aqui também pode representar preocupação com algum filho. Então, dentro dessa relação, alguém se preocupando com o filho. E essa preocupação realmente tem deixado você passar noites em claro. Então, dentro da parceria, se não for filhos, isso aqui, algum documento, algum início, algum projeto que estava para iniciar, algum contrato que vocês estavam para assinar, isso tirando o sono de alguém. 9 de espadas no negativo, tá? Então, aqui, né, no negativo, 9 de espadas, o tarô, o que pode ser? Peça ajuda, veja lá, lembre-se do seu projeto ou trabalho, a questão de você identificar uma pessoa que podia te ajudar, alguém que tem uma maturidade, que tem uma experiência naquela questão daquele projeto, de uma decisão que você tem que tomar. Aqui está falando o seguinte, peça ajuda para essa situação que tem tirado o seu sono, tá? E às vezes são vários pontos da sua vida que estão tirando o seu sono, mas veja aí quem pode te orientar dentro
Não que todas as espadas elas vão ser resolvidas só com uma pessoa, mas veja quem pode te ajudar neste único ponto e naquele outro ponto, quem é a outra pessoa que possa te ajudar de forma bastante criteriosa, né? Porque espadas têm a ver com comunicação. Talvez aqui seja algo muito mental, né? Existe uma sobrecarga mental, existe muita preocupação. Então, será que também não é momento de você rever como você tem olhado para as questões, né? Talvez trazer mais leveza. Se é uma preocupação com o filho, veja quem pode te ajudar nesse ponto que você esteja passando, tá? Pajem de espadas, então, no positivo, pode ser um processo, um início de algo que, através da comunicação, através de estudos, você consiga iniciar uma cura, iniciar uma solução através, né, de palavras, ou de documentos, ou de escritas, você buscando por conhecimento, né, para essa situação que você esteja passando. Né, de forma positiva, você identificando isso, né, através de estudos, através de conversa, enfim. Rainha de Copas, então eu imagino aqui que existe também dentro dessa energia de busque por ajudas, né, por pessoas que possam lhe ajudar, dentro desses vários critérios, essas várias situações que aparecem e que te preocupam, talvez aqui uma Rainha de Copas, alguém que tem essa tendência a se doar. Talvez um professor que possa te ajudar no momento. Se é uma parceria, existe talvez alguém dentro dessa parceria que tenha esse posicionamento de Rainha de Copas, alguém que consegue identificar o que o outro está precisando e consegue ofertar ajuda, tá? Pode ser psicólogo, pode ser um terapeuta, pode ser um médico. Então, dentro dessa situação de parceria ou de relacionamento, e que vocês estejam precisando de ajuda, quem é essa outra pessoa, quem é esse profissional que pode vir ajudar vocês? Existe sim essa pessoa, essa energia aqui de ajuda, de alguém que pode orientar vocês, né? Então, se é uma preocupação com o filho, será que não é o momento de procurar talvez um psicólogo, um médico, seja lá o que for, para que possa ajudá-los, você, no casal, possa ajudar vocês com o filho? Né? Talvez não seja a situação de vocês sozinhos conseguirem a solução para essa situação, ok? Agora nós vamos aqui para algo futuro que o tarô traga para você, aquariano. Nós temos aqui 9 de copas como sendo uma carta resposta e o cavaleiro de copas como desafio. Então, vocês aqui com tudo para comemorar alguma coisa, né? A coisa tendo fluído, porém aparece uma mensagem que meio que desestabiliza você. Então, veja o que é. Que pode trazer essa instabilidade, talvez dentro de um grupo de pessoas ou familiares que você tenha, e que chega uma mensagem aí que traz uma instabilidade emocional. Cavaleiro de copas. Cavaleiros podem representar situações rápidas, e copas, como ele está no negativo, alguma situação que chega e que traz uma instabilidade emocional, ok? No positivo dessa leitura, 9 de copas, então um momento em que vocês conseguem, vocês conseguindo sobressair, conseguindo, a palavra fugiu agora, mas você conseguindo superar essa situação que trouxe um desequilíbrio emocional, e vocês comemorando entre aquelas pessoas que lhe ajudaram, que né, te trouxeram o conforto, o afago, e trouxeram a questão de uma cura, o apoio, vocês comemorando e você realmente se empoderando. 2 de paus, você identificando o poder que você tem nas suas mãos, né? Então aqui, esse 2 de paus eu vejo como uma mudança de postura. Eu paro de olhar para o nada, para o vazio, ficar angustiado, e passo a olhar e identificar o poder que eu tenho nas minhas mãos. Aquilo que eu identifico que eu de fato consigo mudar, eu tomo posse disso, ao invés de ficar, mas que angústia, eu nunca consigo resolver isso, sempre aquela pessoa, eu sempre esperando pela mudança daquela pessoa, eu sempre esperando uma proposta nova de emprego, você para disso e passa a olhar e falar, bom, o que eu tenho nas minhas mãos? Bom, e o que eu não consigo mudar? Cabe a mim continuar ou seguir o meu caminho, né? E você tomando posse disso.
Então, pode sim acontecer dentro desse contexto, alguma coisa que vem te traz uma angústia emocional, mas você pode sim acontecer uma situação de você parar de ficar então lamentando, vivenciando essa instabilidade emocional, e você toma posse e passa então a identificar quais as possibilidades. E aquilo que eu não consigo solucionar, bom, ou eu continuo ou eu sigo adiante. Se eu continuar, também eu paro de ficar lamuriando, né? Eu paro de ficar lamentando. E se eu resolvo seguir, me afastar dessa situação, eu também não fico sofrendo. Eu simplesmente tomo posse do poder que eu identifico que tenho e vou adiante. É o que eu identifico aqui para você. Bom, eu espero que tenha sido útil para você essa leitura, que ela tenha feito algum sentido. Até a próxima leitura. Um grande abraço.